emocional. Toda semana um capítulo novo pra um crescimento real. Uou! Mota Podcast, seu guia semanal. É isso aí, Mota Podcast. Talvez eu até falo pra você, olha, traz um lencinho pra perto do sofá que de repente você pode deixar um cisco no teu olho cair e uma lágrima pode rolar. Mas todos nós merecemos uma segunda chance. Ou todos nós devemos dar uma chance a nós mesmos. Talvez hoje seja o dia de você dar essa chance pra você. Por isso que eu chamo pra você. Se inscreve agora no nosso podcast. Ative o sininho, deixe o seu comentário, mande os corações, tem as reações da live. Tem uma reação da live onde você clica em cima do coração. Você pode clicar, mandar coração, mandar uma risada, né? Vocês que estão hoje, a gente tem plateia também. Nós temos 2 pessoas que estão na plateia ali. Daqui a pouco nós vamos falar o nome de vocês. Eu vou pedir para os nossos convidados falarem. Mas vamos lá. Hoje nós vamos apresentar ele. Tudo bem, Gabriel? Seja muito bem-vindo ao Mota Podcast. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Mota. Obrigado por mais um convite. É um prazer e satisfação enorme aqui estar com vocês. E compartilhar um pouco da nossa história aí com as pessoas que têm interesse aí em entrar no ramo das entregas e conhecer um pouco da história do Paulinho aí também, que tem uma história bem bonita pra falar pra todo mundo aí. Você é considerado o mestre das entregas, né? Você é considerado o mestre das entregas. É isso ou já não é mais o mestre? Na verdade acho que não é mais, né? Porque agora é o mestre dos contatos? Não, agora é o mestre dos contatos. O mestre das entregas é o Paulinho aí. Agora, o Paulinho, o 00 ali também. Passou a coroa? Daqui a pouco nós vamos conhecer eles. Eu também tô com o Paulinho, que vai contar uma história incrível pra gente. Tudo bem, Paulinho? Seja muito bem-vindo ao Mota Podcast. Tudo bem, Mota? Tudo bem, obrigado olha. Pela oportunidade. Tem um pessoal te olhando ali, ó. É ali que eu olho. Tem um pessoal te olhando ali, eu não sei. Então tô mandando até um tchauzinho pra você. Estamos aí pra contar nossa história também, mostrar que quando você quer, você consegue. Independente da situação que você esteja, só basta querer. Eles vão se identificar, acredito que muita gente vai se identificar aí com a minha história. E vamos embora, vamos aí começar aí, mostrar um pouquinho aí dessa trajetória nossa aí e fazer valer a coroa que foi passada pra mim, né? O mestre passou aqui pro 01. É o 01 agora? Eu sou das entregas mesmo. Ele é o do contato. Ele é do contato. Pô, que legal. Eu acho que dá um casamento muito bom dentro daquilo do empreender do zero, né? Ih, a esposa já ficou com o ciúme. Calma. Lá ele, Promax, 10 vezes. Apresenta a sua esposa, Gabriel, pra gente. Minha esposa é a Isabelle ali, que tá comigo no dia a dia, guerrilhando, lutando, tava comigo na dificuldade. E se ela tava comigo na dificuldade, vai estar também na bonância. Na bonância. É isso aí. Tem ali também, tem o nosso amigo. Quem que é, Paulinho? O camarada tá ali? É o 00 das entregas. É o 00? Conhece bem ele já também. Tá sempre online comigo lá no Instagram, trabalha comigo na mesma empresa que eu. Pô, que legal. Tem uma história também bonita também, tá ali junto com a minha ali. A gente é vizinho de bairro e se conhecemos não há muito tempo, mas sempre tivemos amigos em comum. E ele já era das entregas, apresentei a empresa pra ele e tá aí também. Bom, esse empreender do zero tá bem legal, hein, cara? A pessoa tem até a plateia, estão participando ali, tá emocionada porque o marido falou muito bem dela, o colega também tá chorando. Daqui a pouco o nosso querido amigo Vitor vai trazer um lencinho pra vocês, pra ficarem chorando muito aí, faz parte, normal. Beleza? Se você estiver escutando bem a gente, você dá um toque. Eu acredito que tá tudo perfeito hoje, tá tudo certinho e é bem legal. Vocês que têm as suas perguntas também, preparem as perguntas. Você que tá entrando na live, é normal, o começo é esse, eu tenho que desbloquear um pouquinho eles aí, até eles começarem a contar tudo pra gente. Mas o importante é que teremos segredos revelados. Gabriel, a última vez que você teve no nosso Mota Podcast, foi legal? Você gostou da experiência que você teve, cara? Foi legal porque eu passei um pouco da minha história também, né? Junto com o nosso parceiro Jamilton. Agradecer ele também pela oportunidade. E hoje eu tô, como me deram oportunidade, estamos aí dando oportunidade para outras pessoas também. E esse é o legado, né? Dar oportunidade para as outras pessoas, dar oportunidade e assim sucessivamente.
Vamos lá, Paulinho. Então, eu tô te chamando Paulinho porque eu salvei como Paulinho. Sim. Pode ser Paulinho, né? Pode ser. O 01 das entregas. Gente, se você não segue eles no Instagram ainda, eu falo pra vocês, corra lá no Instagram, siga o 01 das entregas e o mestre das entregas, ou mudou? Mestre das entregas, Gabriel Paz. Gabriel Paz, né? Vambora. Tem o Gabriel Paz. Eu Porque gosto... o mestre não tem como ser mais, que eu nunca cheguei a fazer 800 entregas no dia, né, cara? Então, o cara conseguiu, né? 800 eu não consegui, não. O autor da 800 tá ali, ó. Então, aí que tá. Malha fazia 150. Olha, eu vou te falar um negócio. Eu cheguei a ver uma questão aí. Os caras falam assim: olha, entrega de caminhão. Você sabe o que é usar um carro comum como entrega de caminhão? É um segredo que o Paulinho vai te entregar hoje junto com o Gabriel Paz. Então você fica até o final que eles vão contar como é que faz isso, entendeu? Então você que quer faturar do 0 até 1.000 por dia, é isso, será? Exatamente. Até 1.000 por dia? Meu não, mais de 1.000. Até mais de 1.000, né? Eu tô com um camarada ali que já fez mais de 1.000. Ele tá tão sorrindo, ele falou que vai pagar a conta pra nós depois. Ué, legal, tá certo. Então, isso é muito bom. Você que tá tentando fazer um dinheiro, tá enrolado, tá com problema, cola nesses caras. Segue lá no Instagram, 01 da entrega e o Gabriel Paz e o... 00 das entregas. E o 00 das entregas, né? A sua esposa já tá com material também no Instagram ou não? Não, ela não. Não siga a esposa dele, porque é muito perigoso. Ele é um cara perigoso, pelo amor de Deus. Ciumento, meu Deus do céu. Fui dar boa noite pra esposa, ele já olhou, calma. Não precisa fazer isso, não, Gabriel, pelo amor de Deus. Eu sei que talarico morre cedo. Agora vamos lá, vamos conhecer um pouquinho dessa história, porque pelo que eu entendi, a vida não foi tão fácil pra você, nem pro Gabriel, nem pra você, né, Paulinho? O que aconteceu? Eu quero entender um pouquinho mais dessa história. Mas a pergunta que fica no ar: existe uma segunda chance? Existe, com certeza. Então, olhando pra lá, você vai contar pra nós qual foi a segunda chance que você teve. Com certeza. Eu posso contar do zero, do começo? Do zero, irmão. Dá uma resumida e vai. Vamos lá. A minha história começou ali nos meus 13, 14 anos. Sempre tive educação dos meus pais, normal. Não tive pai presente, né? Meu pai faleceu, eu era novo. Mas sempre tive uma educação. Graças a Deus nunca passei fome. Então, para as pessoas entenderem também que nem sempre é a situação financeira ou onde você viveu. E ali eu me identificava ali com o pessoal da vida errada ali, né? Então, já gostava ali dos moleques lá na porta da escola e andava de moto. E também queria aquilo. Então, a minha sede de ter as coisas, vamos se dizer aí, mais cara ou ter passos à frente tão rápido me fez querer tomar atalho. Então, novo ali, eu já me identificava com coisa errada, já comecei a me envolver com coisa errada, aí faz tatuagem, e aí aquele estilo de roupa, e quer conviver naquele meio que às vezes você nem é bem-vindo, mas você começa ali a andar no estilo parecido, você começa a querer se parecer para poder se socializar com aquelas pessoas. E aí eu fui me envolvendo ali com 14, 15 anos, já fui me envolvendo com droga, com bebida. Quando eu tinha 16 para 17 anos, eu já fui pai, totalmente irresponsável. Eu falar para você que eu fui o pai, eu vou mentir para vocês. Fui um pai ausente no começo, por eu ter irresponsabilidade. E ali eu comecei a me envolver com coisa errada, e vendia droga, e já comecei a me envolver com alguns delitos ali, furtos e tal. E aí com 17 anos fiz outro filho, irresponsável do primeiro, fiz outro filho. Acredito que os meus filhos são importantes na história, então eu friso até a questão da idade. E com outra mãe, e ali com meus 18 anos também sendo ausente do segundo filho, foi quando eu comecei a me envolver mais. E aí foi quando, 17 anos mais ou menos ali, foi a primeira vez que eu cheguei preso a Fundação Casa, fiquei 3 dias, não saí como que eu posso dizer, eu vou mudar, não. Pra mim era um troféu na vida que eu vivia. Primeira vez, aquele negócio, as menininhas, ele foi preso e tal. Então eu via dessa forma. Então hoje em dia eu enxergo de um jeito, eu falo, tinha que tomar uns tapas na orelha, né, mano? Mas eu enxergava de uma forma que eu achava que era bonito. E aí quando eu fiquei maior de idade... Quantos anos você tem hoje,
Eu tenho 32 anos. 32. Fiz 32 quarta-feira agora, dia 15. Pô, cara, feliz aniversário, velho. Muito obrigado. Pô, não preste atenção Parabéns que era também. seu aniversário, né? Gente, parabéns pra ele aí, né? Era pra ter trazido um bolo, né? Ah, o pô? 00 diz que o bolo é por conta dele. É, ele já falou que o churrasco sábado ele... Sábado ele que paga, tá lá. Tranquilo. Ele vai vir em breve. Em breve ele vem Vai. contar a história dele. Você vai gostar, cara. É uma coisa que você vai levar pro resto da tua vida, mano. Sua família pode até não valorizar o que você tá agora. Mas os seus filhos e os filhos dos seus filhos assistir assim e falar: caramba, mano, esse cara é incrível. Mano, não tem preço que pague isso, cara. E, Você vai sentir isso, irmão. e uma coisa que eu vou contar aqui parece ser até uma coisa bizarra. Na minha vida eu sempre repeti essa história na minha mente, eu nunca sabia o porquê. Sempre, sabe, ele está deitado no travesseiro e às vezes você tá repetindo aquela mesma história, às vezes eu ficar na mente, meu, se desliga um pouco disso. E hoje em dia eu tô aqui contando a história que eu repeti na minha mente várias vezes e nunca nem soube o porquê. E nesse meio termo aí eu preciso contar esse detalhe que eu acho que é muito importante. Nesse meio termo aí, quando eu era jovem, tava ali na 6ª série, 7ª série, eu tinha um amigo que o nome dele é Júnior, né? Acho que ele tá assistindo. E a mãe dele não gostava de mim. Quero ver você com esse menino aí não, esse menino é mau elemento. Só que ela era uma pessoa que sempre foi da igreja evangélica. Hoje em dia, infelizmente, ela é falecida. Mas ela, por mais que ela não gostava de mim, ela passava por mim, ela voltava e ela falava: eu não gosto de você, mas eu tenho que sempre falar isso pra você. Deus tem um plano na sua vida que você vai mudar a vida de várias pessoas. E, tipo assim, pra mim ali era meio que indiferente. E às vezes eu acreditava que era só uma palavra de alguém que queria me dar um sermão e tal, queria me tirar da vida errada ali. E ela sempre repetiu isso pra mim. Teve um dia que o filho dela falou: mãe, eu não vou parar de andar com ele. Ele é meu amigo. As escolhas dele é dele, a minha é minha. Vou continuar andando. Já teve vez eu estar na casa dele, ela chegar lá, vai embora daqui e tal. Mas ela sempre falou isso pra mim. Aí, voltando aí nos meus 18 anos, aí me envolvi ali com alguns furtos e tal. E aí fui preso uma vez, duas, aí até que teve uma hora que eu acabei ficando. Foi que eu fiquei quase 2 anos preso. E ali a gente entende, isso aí é algo clichê, mas a realidade. A gente entende que a amizade não tem. A minha mãe, que sempre foi a única pessoa que sempre acreditou em mim do começo. A minha mãe e a mãe dele, desse amigo meu. Que nem meus amigos acreditavam mais em mim, né? Meus amigos falavam: vixe, Paulinho, você não aprende e tal. E não tinha sermão. Mas a gente tem aquela amizade ali, não tem aquele de se liga, que a gente falava da sua vida e tal. Então minha mãe e a mãe dele sempre acreditou em mim. E foi isso que também me manteve firme de acreditar em mim também. E nesse tempo aí que eu fiquei, só minha mãe quer me ver e tal. Conversava bastante, minha mãe tinha dificuldade dela pra me ver também, porque não é fácil. Já falei pra ela várias vezes evitar de ir e tal. E nesse meio tempo, nesses quase 2 anos aí, eu acreditei na mudança. Falei, agora eu vou mudar. E quando eu saí, eu não mudei. Por mais que eu tenha ficado esse tempo todo, sofri e tal, porque é sofrimento, mas são escolhas que eu tive. Não mudei. Em pouco tempo já me envolvi de novo e fui preso de novo. E eu falei, agora dessa vez acho que eu vou ficar aí seus 4, 5 anos. E por incrível que pareça, eu fiquei pouco tempo, saí de novo, foi quando eu decidi mudar mesmo. E aí a realidade, essa é uma coisa que eu conto que acredito que muita gente também pode ser que... acredito que pode ser que julgue ou não, mas essa foi uma realidade que eu vivi. Entender a realidade da vida, de saber, eu tenho 2 filhos pra criar, eu tenho que começar do zero, foi muito pra mim. E eu ver que... será que eu arrumo emprego? Será que eu não arrumo emprego? E lembrando um detalhe também nessa história toda, sempre fui bom na escola. Sempre fui bom em prova, matemática, português. Sempre fui um aluno que se eu seguisse... Mas tudo tem um porquê, mas eu sempre fui bom na escola. Sempre fui inteligente. E a realidade da vida foi muito pra mim. E aí eu comecei a olhar a vida e ver que eu tinha que encarar. E comecei a entrar numa depressão, sem saber. Mesmo, eu ainda bebia, tal, saía pra beber com os amigos, até que teve um dia que eu voltando da balada e tal, a pé, eu fui. Uns amigos meus, eu tive coragem de contar pra eles. Eu falei, meu, tem dia que eu tenho vontade de tirar minha vida porque eu não tô conseguindo encarar a realidade. E mesmo assim eu tava ali no rolê bebendo e tal. E passou um tempo e eu conheci a minha esposa que tá comigo hoje. Ela ia vir comigo, só que ela falou, leva o 00 que... vai com ele lá, que talvez seja uma oportunidade também pra ele mais pra frente e tal, e pra ele entender também como funciona. Eu dei uma dica pra ele entrar na internet, ele começou também com incentivo meu. E aí eu conheci ela, falei pra ela, não quero me envolver com ninguém, porque o meu último processo que eu tive, ele revogou,
e eu ia ter que cumprir ele novamente, eu tinha isso em mente. E ela acabou que a gente não ia se envolver, acabamos se envolvendo, começamos a namorar. E eu naquela depressão profunda, não tinha coragem de falar pra ela, não tinha coragem de falar pra minha mãe. Na verdade, eu nem entendi o que eu tava tendo ainda naquela depressão. E o processo revogou, eu tive que cumprir novamente. Aconteceu tal, de eu ter que cumprir. E aí nesses foram 3 meses que eu tive que cumprir essa última. Foram uns 3 meses, acho que foram os 3 meses piores que eu vivi. Por mais que eu tenha ficado 2 anos, esses 3 meses foram os piores. Porque com 1 mês ela terminou comigo, porque a família dela não aceitava. Entendo totalmente, né? É a mesma coisa você colocar no lugar de pai, né? De você ter uma filha e falar, mano, como é que você vai se envolver com um cara que é sem futuro? Ela terminou comigo e lá dentro mesmo eu fui parar no castigo injustiçado lá, a gente trabalhava e tal, aconteceu problemas com outros presos, eu fui parar no castigo e nesse castigo eu acho que eu tive uma... Eu não tenho uma crença específica, não sou crente, já fui espírita, mas não tenho nenhuma religião específica, mas nesse castigo que eu fiquei 3 dias, graças a Deus, o funcionário foi lá, falou a verdade, a gente não tinha nada a ver com a situação, a gente foi tirado do castigo. Mas nesse castigo, eu acredito que eu tive uma experiência com Deus que só eu sei o que eu passei internamente e só eu sei o quanto pra mim foi Deus que chegou naquele momento comigo e me abraçou e eu não sei nem explicar o que eu passei e me aliviou de eu estar na pior situação de todas e eu consegui me sentir... É algo... Só eu sei o que eu passei. Por isso que eu falo só eu sei, porque é muito difícil explicar. É algo como se fosse sobrenatural. Eu estar numa situação tão desesperadora e de repente eu senti... Tinha uma pessoa no castigo que pregava a palavra todo dia, à noite. Passava um versículo e tal. E ali cantando louvor foi quando eu senti essa sensação. E eu acredito que foi a presença de Deus na minha vida. E como se ele tivesse vindo... Agora você vai mudar. E aí passou essas situações ruins. Eu saí... Minha esposa atual voltou a falar comigo depois de uns 6 meses, mais ou menos. A gente voltou a ficar junto. Tive que encarar a mãe dela. Eu falei, vou ter que falar com a sua mãe, né? Porque sua mãe não queria eu com você. Vou ter que ir lá conversar com ela. Minha mãe não queria ir lá comigo, porque minha mãe, por ser uma mãe protetora, achou que, assim, ela me abandonou na pior situação, né? Mas ela também, hoje em dia, entende. E aí, passou conversei com a mãe dela, ficamos juntos. E aí, ainda morando com ela, na depressão... Tive que tomar remédio, psicólogo, e não arrumava emprego, batia crise e desespero, e não conseguia parar emprego nenhum. Até que a gente passou por uma situação delicada em questão financeira, o relacionamento não estava indo já legal, a gente quase terminando. Até que falei, eu preciso arrumar alguma coisa, eu preciso trabalhar, eu preciso ir atrás. Tomei uma decisão na minha vida e comecei trabalhava de evento, trabalhava de barman, garçom e tal. E aí apareceu uma oportunidade para mim trabalhar numa hamburgueria. Foi onde tudo começou. Na hamburgueria, ganhar um salário mínimo, era para ser atendente. Eu vi ali a churrasqueira, me identifiquei. Falei, pô, churrasqueira e tal. Ele falou, não, tem que ter experiência. Eu falei, eu aprendo, mano. Aprendi, virei o churrasqueiro... Não vou falar o melhor, porque tinha churrasqueiros bons lá, mas o churrasqueiro... Número 1 da churrascaria. Bom, a gente já começa a identificar aí que ele sempre teve uma sina de crescimento, de se desenvolver, né, Gabriel? Desenvolveu. Agora, antes que ele termine de contar esse pedaço, como é que você encontrou ele, Gabriel? Internet, né? Internet, tava lá, você achou ele no Tinder? Não.